Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 12/9, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 12 ao capítulo 14, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 12 é o profeta descrevendo ali, o cativeiro. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver o que não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara bagagem de exílio, e de dia sai à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás, parte para o outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entenda, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio, depois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não veja a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como me ordenou, assim o fiz. De dia levei para fora minha bagagem de exílio, então à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede, às escuras, eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio delas. Dize: eu sou o vosso sinal, como eu fiz, assim se lhe fará, eles irão para o exílio e para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem, e às escuras sairá e abrirá um buraco na parede para sair por ele, cobrirá o rosto para que os olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha morrer ali. A todos os ventos espalharei, todos os que para ajudarem estão ao redor dele, e todas as tuas tropas desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu dispersar entre as nações e os espalhar sobre a terra. Deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome, da peste, para que publiquem todas essas coisas abomináveis entre as nações para onde forem. E saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor, Deus, acerca das habitações de Jerusalém na terra de Israel: o seu pão comerás com ansiedade, e a sua água beberás com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência e de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e as terras se tornarão em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Portanto, disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio. Já não se servirão deles em Israel, mas diz-lhe-ei: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia virá.
porque não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeia no meio da casa de Israel. Porque eu, Senhor, falarei, as palavras que eu falar, cumprirei, e não será retardada. Porque os vossos dias, ó casa rebelde, falarei as palavras e as cumprirei, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele diz assim: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem este é para muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhe, assim diz o Senhor, não será retardada nenhuma das minhas palavras. E a palavra que falei, cumprirei, diz o Senhor Deus, né? O 13 é uma profecia contra quem? Os falsos profetas. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando exprimem, como dizem, o que lhes vem ao coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos, que seguem os seus próprios espíritos sem nada ter visto. Os seus profetas, ó Israel, são como raposa entre ruínas. Não subiste as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que lhe permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas, adivinhações mentirosas, e o que disse? O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou e esperam o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas, quando disseste, o Senhor diz, sendo que o tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e o que adivinha mentira não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos no registro da casa de Israel e nem entrarão na terra de Israel e sabereis que eu sou o Senhor Deus, né? Então, esses falsos profetas já tinham, não é mesmo? Quanto foi que o nosso profeta Jeremias sofreu por causa dessas falsas visões, né? Que eram visões, profecias, que agradavam o ego do povo, não é? Que faziam ter falsas esperanças. Pois é, aqui chegou o momento, né? Desses falsos profetas perecerem, serem julgados pelas suas mentiras, né? Assim cumprirei o meu furor, desde o versículo 15 do capítulo 13, contra a parede e contra os que caíram, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que caíram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizaram de seu coração, e profetiza contra elas. E dize, assim diz o Senhor, ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho, para caçarem almas, querereis matar a alma do meu povo e preservar outras para vós mesma? Vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada, por pedaço de pão, para matardes as almas que haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não havia de viver, mentindo. Assim disse ao povo que escutava mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis
Ai-vos eu contra esses invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei das vossas mãos, e soltarei livres como aves das almas que prendeste. Também rasgarei o vosso véu, e livrarei o meu povo das vossas mãos. Nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste a mão do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não terei visão falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei meu povo das tuas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. E no capítulo 14, né, que é o último da nossa sequência de hoje, é o castigo para quem? Para os idólatras. Então vieram ter comigo alguns anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar na casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor: convertei-vos e apartai-vos dos seus ídolos, e dai as costas a todas essas abominações. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estabelecerei a mão contra ele e o eliminarei no meio do meu povo. Ambos levarão para si a sua iniquidade. A iniquidade daqueles que consulta será como as de profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, né? E por último, ele vai falar sobre o castigo, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão sobre ela e tornarei instigável o sustento do seu pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais, né? Então ele vai falar: mas eis que se algum restarão nela, que levarão fora tanto filhas, e eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficarão desolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo o que fiz dela, diz o Senhor. E é assim que ele finaliza o versículo 23 do capítulo 14. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.